Imagine um homem sozinho desafiando o poder mais absoluto da Europa. Um monge que ousou dizer não ao Papa queimou publicamente um documento papal e foi declarado inimigo número 1 do Império. Qualquer pessoa poderia matá-lo legalmente, sem sofrer punição. Mas em vez de recuar, ele mudou o mundo para sempre. Esta é a história explosiva de Martinho Lutero e de como um simples documento pregado na porta de uma igreja desencadeou uma revolução que partiu o cristianismo ao meio. Martinho Lutero transformou completamente o cristianismo europeu. Esse monge alemão, professor universitário e teólogo, desafiou as práticas da igreja católica que dominava a Europa no século XVI. Sua indignação contra a comercialização do perdão divino, através das chamadas indulgências, acabaria mudando o curso da história religiosa ocidental. Em outubro de 1517, Lutero pregou na porta da catedral um documento contendo 95 argumentos, questionando essas práticas. Esse gesto ousado atacava diretamente o sistema que permitia as pessoas comprarem o perdão de seus pecados através de pagamentos à igreja. A recusa de Lutero em voltar atrás em suas críticas, mesmo quando pressionado pelo Papa Leão X em 1520 e pelo imperador Carlos V no ano seguinte, custou-lhe caro. Foi expulso da Igreja Católica e declarado criminoso pelo Império, mas isso não o deteve. A mensagem central de Lutero era revolucionária para a época. Ele pregava que nenhuma pessoa alcança o paraíso apenas fazendo boas obras ou pagando a igreja. Para ele, a salvação era um dom gratuito de Deus, recebido exclusivamente pela fé genuína em Cristo. Não havia intermediários necessários nessa relação. Esse pensamento desafiava frontalmente o poder dos líderes católicos romanos. Lutero afirmava que as Escrituras Sagradas eram a única fonte verdadeira de revelação divina. Ele rejeitava a hierarquia clerical, defendendo que qualquer cristão batizado tinha acesso direto a Deus, sem precisar de padres como mediadores. Os seguidores desses ensinamentos passaram a ser conhecidos como luteranos. A maior contribuição prática de Lutero foi traduzir as Escrituras para o idioma alemão, tornando-as acessíveis ao povo comum. Isso revolucionou não apenas a religião, mas a própria cultura germânica. Sua tradução influenciou até mesmo versões posteriores em outros idiomas, incluindo a famosa Bíblia do Rei Jaime em inglês. Lutero também inovou na música religiosa, criando hinos que moldaram o canto congregacional nas igrejas. Seu casamento com uma ex-freira chamada Catarina estabeleceu um precedente importante, permitindo que líderes religiosos protestantes pudessem constituir família. Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, na região da Saxônia, território alemão. Seu pai trabalhava em Minas e chegou a ocupar posição de conselheiro municipal. A infância de Lutero foi marcada por um cristianismo severo, repleto de histórias sobre demônios e superstições que o acompanharam por toda a vida. Aos 16 anos, ingressou na universidade, onde estudou diversas disciplinas, incluindo direito, línguas e filosofia. Aos 18, já era um estudante brilhante de advocacia. Porém, em 1505, tomou a decisão surpreendente de abandonar tudo para se tornar monge agostiniano. Foi ordenado padre em 1507 e continuou seus estudos teológicos. Uma viagem a Roma em 1511 o deixou chocado. A frivolidade e a corrupção que testemunhou no centro do poder católico o marcaram profundamente. No ano seguinte, obteve o título de doutor em teologia e assumiu posições importantes no mosteiro. Durante esse período, amadureceu suas ideias sobre como uma pessoa se torna justa diante de Deus. O contexto político era fundamental.
para entender o que aconteceu. A Alemanha não era uma nação unificada no início do século XVI. Diversos principados, governados por nobres, formavam um mosaico de pequenos estados. Embora teoricamente subordinados ao imperador do Sacro Império Romano Germânico, na prática tinham grande autonomia. As questões comuns eram decididas por uma assembleia chamada Dieta Imperial, formada pelos príncipes. A relação desses governantes com a Igreja era complicada. Por um lado, não podiam ignorá-la completamente. Por outro, o controle excessivo de Roma se tornava insuportável, especialmente porque todos os impostos eclesiásticos fluíam para a Itália. Muitos príncipes alemães já não aceitavam interferência externa em seus territórios. A solução ideal seria uma igreja nacional, que mantivesse os princípios cristãos, mas operasse de forma independente. O cenário estava preparado para uma transformação profunda. Em 1517, enquanto lecionava na universidade fundada por seu protetor, o príncipe Frederico da Saxônia, Lutero ficou revoltado com a exploração do povo simples. Um frade vendia indulgências em nome do Papa, aproveitando-se da ignorância popular. Foi então que Lutero redigiu suas famosas 95 teses, criticando essa prática, e as afixou publicamente na porta da igreja. Junto com outros avisos, era o último dia de outubro. O impacto foi imediato e surpreendente. As críticas de Lutero ressoavam com o sofrimento de grande parte da população e também dos príncipes que mantinham relações tensas com Roma e o imperador. Encorajado pela repercussão, Lutero enviou ao Papa um documento, argumentando que as indulgências não tinham fundamento nas Escrituras. A ordem papal foi clara: Lutero deveria se retratar. Mas, protegido pelo príncipe Frederico, ele recusou e intensificou sua campanha reformadora dentro da própria instituição eclesiástica. Em 1529, Carlos V e os príncipes católicos aprovaram medidas aumentando a perseguição contra Lutero e seus apoiadores. A resistência a essa situação gerou o termo protestante. Em 1520, Lutero publicou 3 tratados fundamentais que estabeleceram as bases do luteranismo e consolidaram a reforma. Nesses escritos, desenvolveu a doutrina central: a salvação humana acontece unicamente pela fé, não por rituais, penitências, peregrinações, sacramentos ou intercessão de clérigos e santos. Lutero buscou criar uma igreja independente. Manteve vários elementos da doutrina católica, mas modificou as cerimônias e substituiu o latim pelo alemão nos cultos. Rejeitou toda a estrutura hierárquica eclesiástica. Para ele, qualquer pessoa comum poderia se comunicar diretamente com Deus, e cada indivíduo tinha o direito de interpretar as Escrituras por conta própria, sem depender da interpretação oficial. Os sacerdotes receberam permissão para casar. Dos 7 sacramentos católicos, Lutero manteve apenas 3: batismo, matrimônio e eucaristia. Nesse mesmo ano, o Papa Leão X publicou um documento dando 60 dias para a retratação completa. A resposta de Lutero foi queimar o documento papal publicamente. No ano seguinte, foi oficialmente expulso da igreja. Em 1521, Lutero precisou se esconder no castelo de seu protetor. Ali, dedicou-se a traduzir as Escrituras para o alemão. Em 1525, casou-se com Catarina, uma ex-freira, rejeitando a imposição do celibato clerical. O imperador Carlos V convocou a Assembleia Imperial em janeiro de 1521. Lutero foi chamado a renunciar ou defender suas posições. Garantiram sua segurança no deslocamento. Em 16 de abril, Lutero compareceu diante da Assembleia. Um assistente do arcebispo mostrou uma mesa, repleta de seus escritos, e perguntou se ele
reconhecia aqueles livros como seus e se mantinha tudo o que havia escrito. Lutero pediu tempo para refletir, o que foi concedido. Isolou-se em oração e consultou seus aliados. No dia seguinte, quando o assunto foi retomado, pediram que Lutero respondesse diretamente se renunciava a seus livros e os erros neles contidos. A resposta de Lutero entrou para a história. Ele declarou que somente mudaria de posição se fosse convencido, através das próprias escrituras e de argumentos racionais claros. Afirmou não confiar nem no Papa, nem nos concílios, pois já haviam se contradito repetidamente. Disse estar preso à sua consciência e vinculado à palavra divina. Por isso, não poderia e nem deveria retratar nada. Concluiu dizendo que aquela era sua posição e pediu que Deus o ajudasse. Seguiram-se reuniões privadas para decidir seu destino. Durante uma dessas discussões, Lutero desapareceu misteriosamente. O imperador então publicou o Edito de Worms em maio de 1521, declarando Lutero fugitivo e herege, proibindo suas obras. Na elaboração de suas doutrinas, Lutero teve a ajuda de Felipe Melanchthon, professor de grego na universidade, que redigiu a Confissão de Augsburgo, aceita como declaração de fé luterana. O movimento desencadeou consequências que transformaram a sociedade europeia e abriu caminho para revoltas políticas e sociais. O desaparecimento de Lutero após a Assembleia foi planejado. Seu protetor Frederico organizou que homens mascarados o capturassem durante a viagem de retorno e o levassem para um castelo fortificado. Ali permaneceu cerca de 1 ano, deixando barba e cabelos crescerem, vestindo-se como cavaleiro e usando o pseudônimo de cavaleiro, Jorge. Durante esse retiro forçado, Lutero realizou uma de suas maiores conquistas. Traduziu o Novo Testamento do grego original para o alemão em apenas 11 semanas. Essa tradução contribuiu decisivamente para a padronização do idioma alemão moderno. A forma de protestantismo desenvolvida por Lutero se espalhou além da Alemanha, alcançando Suécia, Dinamarca e regiões baixas da Europa. Diversas denominações seguiram seus princípios, criando igrejas nacionais como o anglicanismo inglês e o calvinismo suíço, além de inúmeras ramificações. A própria Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, realizou sua própria reforma interna, conhecida como Contra-Reforma. Se você está gostando de conhecer essa história fascinante que mudou o mundo ocidental, não esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos sobre história. Ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E deixe nos comentários qual período histórico você gostaria de ver no próximo vídeo. O ex-monge agostiniano Martinho Lutero faleceu de causas naturais, embora não haja consenso sobre exatamente o que causou sua morte. O historiador Franz Funk escreveu que os 2 médicos que o atenderam nos momentos finais divergiram sobre a causa, um sugerindo derrame cerebral e outro problemas pulmonares graves. Vale mencionar que, em 1521, o Edito Imperial de Worms tecnicamente autorizava qualquer pessoa a matar Lutero sem sofrer punição, já que ele havia sido banido do império como fora da lei. O corpo de Martinho Lutero foi sepultado na igreja de Wittenberg, na cidade de mesmo nome.